E aí, hoje a gente vai mergulhar na história do bem-aventurado Pio IX, um papa que foi um verdadeiro farol para a igreja numa época de muita tempestade. Aqui, nós descobrimos como as histórias dos santos podem, sabe, iluminar o nosso próprio caminho. Pensa só num farol de verdade. Bem no meio de uma tempestade daquelas, com o mar todo agitado, a luz dele mostra o caminho seguro para os navios, né? Então, os santos são exatamente isso pra gente. E a história de hoje é sobre um gigante na fé que guiou a igreja em tempos, nossa, muito complicados. Bora conhecer o Pio IX? Mas antes de ser esse papa tão importante, ele foi uma criança, como todo mundo. E o nome dele era Giovanni, mas a família e os amigos chamavam ele com muito carinho de Joãozinho. O Joãozinho era um menino super animado que amava correr e brincar, mas ele tinha uma coisa diferente. Nas tardes de sexta-feira, ele juntava a galera na praça, pertinho de um crucifixo, e começava a contar as histórias de Jesus. Desde pequeno, o coração dele já batia muito forte por Deus. E aquele amor todo que começou na infância foi crescendo, crescendo e se transformou numa missão gigante. Deus tinha um plano incrível para aquele menino, o Joãozinho. O irmão dele, o Gabriel, dizia uma coisa que mostra tudo. Mesmo depois de virar bispo, cardeal e até papa, lá no fundo, o Pio IX se sentia simplesmente padre. A maior alegria dele era ser um pastor, cuidar das pessoas e levar todo mundo para perto de Jesus. Olha só que jornada, a vida dele mostra uma confiança total em Deus. A cada passo, a cada nova responsabilidade, ele dizia sim. De padre a papa, ele sempre seguiu o chamado de Deus. E ele precisou de muita coragem e confiança, viu? Porque a época em que ele viveu foi tipo uma grande batalha de ideias. E a fé da igreja estava sendo muito atacada. Imagina um castelo bem forte sendo atacado por todos os lados. O Papa Pio IX precisou ser esse defensor corajoso, um verdadeiro guardião. Ele não podia ser só um pastor bonzinho. Ele precisou levantar um escudo para proteger a verdade da fé. Essa é uma pergunta muito boa. Quando aparecem umas ideias estranhas que tentam bagunçar ou mudar aquilo que a igreja sempre acreditou, ela precisa fazer alguma coisa, né? Mas o que ela faz? É aqui que entram duas palavrinhas bem importantes. A heresia é como se fosse uma rachadura no muro do nosso castelo da fé. É uma ideia que tenta enfraquecer a verdade. E o dogma? O dogma é o conserto dessa rachadura. É a igreja falando bem alto e claro: opa, pessoal, a verdade é esta aqui, e sempre foi assim. Então, a coisa mais importante para a gente guardar é que um dogma não inventa uma fé nova, de jeito nenhum. Ele é como um grande escudo da verdade que a igreja levanta para proteger aquilo que ela acredita desde o comecinho, lá do tempo dos apóstolos, principalmente quando alguém começa a duvidar dessa verdade. E o Papa Pio IX levantou esse escudo duas vezes de um jeito muito marcante. Primeiro, ele definiu o dogma da Imaculada Conceição. Ele protegeu a verdade de que Maria, a mãe de Jesus, desde o primeiro segundinho da sua vida, foi totalmente preservada de todo o pecado. E depois, o dogma da infalibilidade papal, que protege a verdade de que o Papa, quando está ensinando sobre fé para a igreja inteira, é guiado pelo Espírito Santo para não cair no erro. Mas, além de ser esse defensor da fé, Pio IX viveu uma vida de uma santidade incrível. Vamos entender agora como a igreja reconhece tudo isso. Alguém aí sabia que ele teve o papado mais longo de toda a história? Foram 32 anos. Gente, é muito tempo liderando a igreja. Isso mostra uma dedicação heróica e um amor que não tem tamanho pela missão que ele recebeu. Essa é uma pergunta excelente. Muita gente confunde, né? Mas é que o caminho para ser declarado santo oficialmente tem alguns degraus. Entender a diferença ajuda a gente a ver o quanto a igreja leva isso a sério. Funciona mais ou menos assim, ó. Primeiro, a igreja investiga tudo e confirma que aquela pessoa viveu o amor a Deus e aos outros de um jeito extraordinário, heróico mesmo. Depois vem o passo 2, a beatificação. Aí a pessoa ganha o título de bem-aventurado. O último degrau é a canonização, quando ela se torna santa para valer. A grande diferença na prática é para quem vale. Quando alguém é bem-aventurado, como o nosso Pio IX, a igreja diz que a gente pode celebrar a festa dele e pedir sua ajuda em lugares específicos, como no país dele ou na sua ordem religiosa. Agora, quando é declarado santo, a festa dele entra para o calendário do mundo inteiro, vira um modelo de fé para todo mundo. E assim, a vida do Pio IX,
aquele Joãozinho bondoso que virou um papa super corajoso, faz a gente lembrar daquela nossa imagem lá do comecinho. Essa frase dele é demais. Mesmo no meio das piores tempestades, ele tinha uma certeza: a igreja, por ser de Jesus, nunca seria destruída. É uma mensagem de muita esperança e coragem que serve para a gente hoje também. O que ele deixou para nós é esse farol. Ele defendeu a verdade, amou demais Nossa Senhora, reuniu a igreja num momento importante, o Concílio Vaticano I, e, acima de tudo, nos ensinou a confiar em Deus de olhos fechados, aconteça o que acontecer. E agora, a pergunta final é para a gente pensar. A história do Pio IX nos inspira a defender a nossa fé com alegria e com coragem, sabe? No nosso dia a dia, na escola, com os nossos amigos. Como é que a gente pode ser essa pequena luz, esse pequeno farol que aponta o caminho para Jesus no mundo de hoje? Fica aí a reflexão. A gente se vê na próxima.